E aí, pessoal, beleza? Ó, vou fazer um pedido pra vocês, tá? Vocês estão vendo que isso aqui tá ligado? Se por um acaso desligar, vocês me avisem. Tá bom? Estão vendo aqui uma luzinha? Aí vocês me avisem, tá? Ó, é porque eu não sei qual dos dois é o que tá carregado. Ó, vamos lá, né? Hoje a gente vai ver um pouco de física e um pouco de matemática, tá bom, pessoal? Beleza? E a gente vai começar por física, certo? Quais de vocês estão vindo para a primeira aula presencial? Só? Tá bom. Todo mundo já tinha vindo? Ó, na última prova, eu tinha visto física na revisão. Quem foi para a aula de revisão no semestre passado? Vocês devem lembrar que a prova foi idêntica à revisão, não foi? Praticamente tudo que eu falei na revisão caiu na prova, tá? Então eu vou dar uma revisadinha em física com vocês, só mesmo para fixar o que... Porque assim, eu considero física a matéria mais fácil de você fechar, entendeu? Ou pelo menos acertar 4 de 5, tá? É a mais fácil. Já a matemática eu considero, em contrapartida, mais difícil, tá? Porque matemática a gente tenta prever, mas às vezes é uma prova totalmente aleatória, tá? Então vamos dar o gás nessa parte de física, porque eu quero só saber como é que tá o nível de vocês, beleza? Eu mandei lá no grupo, a gente ia até imprimir, mas não deu tempo. Mas mandei no grupo a última prova de física, tá? Aí eu vou olhar questão a questão e explicar o conteúdo delas, tá bom? Como é que vocês são em física, no geral? Vocês chegaram em que parte já nas aulas do curso aqui? Vocês já viram trabalho, energia, cinemática? Ué, vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Supondo que vocês não tenham visto nada, eu vou explicar as questões como se vocês não tivessem visto nada, tá bom? Ó, pessoal, a primeira questão, ela é uma questão de cinemática. Certo? Beleza? O que vocês têm que saber de cinemática? Lembrando que com essa aula aqui, vocês conseguem fazer a prova, tá? Então prestem bem atenção. Ó, eu também, pessoal, dou aula particular. Então eu tenho essa habilidade de saber da matéria rápido, fast food, tá? Para que vocês consigam pelo menos tirar uma nota boa numa prova mesmo sem estudar muito. Ó, de cinemática, o que vocês têm que saber? O que vai cair para vocês, né? O M, R, U e qual é o outro? M, R, U, V. Se vocês já estudaram cinemática e vocês não sabem diferenciar um do outro, vocês estudaram errado, tá? Vocês têm que saber. E na prova vai cobrar esse conhecimento de vocês, beleza? O que é o MRU? É o movimento retilíneo. Então, na prova de vocês, sempre vai cair, né? O movimento de vocês sempre vai ser retilíneo e uniforme. Ou seja, vai ser numa linha reta, né? Aí pode ser uniforme ou uniformemente variado, né? Na verdade. Caso o movimento seja uniforme, o que acontece, pessoal? No movimento uniforme. O que diferencia esse movimento daquele? Sendo que os dois são numa reta. Exatamente. Nesse caso do MRU, vocês vão ter aceleração? Vocês podem até dizer que tem aceleração, mas ela vale quanto? 0. Então não tem aceleração na prática, né? Beleza? Enquanto que no MRU-V vocês vão ter aceleração diferente de... Ou seja, você vai ter aceleração. Pode ser positiva ou pode ser negativa. Beleza? Então essa é a principal diferença. O movimento ele é retilíneo, ou seja, ele é numa reta. Então teve até uma questão, não sei se foi da prova passada ou foi da retrasada, que um gabarito falava de movimento circular, né? Era movimento circular. Isso não pode ser gabarito porque não está dentro do roteiro, não está dentro do edital. Então, se for falar de movimento circular, não é resposta, tá bom?
Porque eles não podem cobrar uma coisa que não tá no edital, beleza? Então, o edital de vocês, o gabarito só pode ser isso ou isso. Entendido até aqui? Tá. No caso do MRU, quais são as fórmulas dele? Vocês vão ter o triângulo, né? Vocês aprenderam o triângulo? Não? É só para facilitar, ó. Distância, velocidade e tempo. Botar o T minúsculo. Isso aqui, pessoal, é só para que vocês façam questões de forma rápida, tá? A forma que vocês aprenderam foi essa aqui, ó. Velocidade é igual a variação do espaço sobre variação do tempo, tá? Eu acho que essa aqui vocês lembram, não lembram? Pronto. Essas duas coisas são a mesma coisa, tá? Só que aqui é para facilitar o cálculo. Por exemplo, ó, se eu quiser calcular a distância, ela vai ser dada pelo quê? Pela velocidade vezes o que está um do ladinho do outro. Ó. Se eu quiser calcular a velocidade, quem vai ser a velocidade? A distância dividida pelo tempo. E se eu quiser o tempo, tá bom? É só para facilitar, é a mesma coisa, tá certo? E vocês vão ter também a função horária, que é o sentado, sozinho, vendo TV, não é isso? Beleza? Ou sorvete, né? Não sei como é que vocês aprenderam, mas sentado, sozinho, vendo TV. Isso aqui vocês já viram no curso também, não é? Função horária. Então, pronto. Então, do MRU, vocês vão ter essas três fórmulas, certo? Aqui. Sendo que eu vou falar uma coisa que eu fazia para vocês, tá? No MRU eu nunca fiz nenhuma questão sem ser por regra de 3. Dá para fazer tudo isso aqui só por regra de 3. Tá? Eu posso até depois fazer as questões para vocês por regra de 3, no MRU. Porque quando eu estudava, eu era muito bom em matemática, que vocês sabem que eu fiz tanto engenharia, né, quanto matemática, né? Então eu era muito bom em matemática. Aí eu conseguia fazer por regra de 3. Tá? E dá certo. Beleza? Tá. A primeira questão, ela não é de MRU, ela é de MRUV. Então, acho que tem uma questão na prova que é de MRU. Deixa eu ver aqui qual é, para ver se dá pra gente fazer logo. Acho que é a última, né? É a última, 30. Posso fazer com vocês? Ó, a questão 30, eu mandei para vocês o PDF da prova, tá? Então, bora começar pela questão 30. Vocês querem que eu faça essa questão usando fórmula ou fazendo por regra de 3 ou os dois? Pode ser os dois? Tá, questão 30. Quem quer ler para mim? Alguém? Tá bom, né? Ó, vou ler. Um carro percorre uma estrada retilínea com velocidade de 72 km por hora. Mas ele falou uma palavra importantíssima. Velocidade o quê? Constante. Pessoal, se eu falo que a velocidade é constante, dá para você inferir que não tem aceleração, porque a velocidade não varia. E a aceleração, se vocês não sabem, vocês já andaram de carro, né? Ou de, sei lá, de qualquer coisa que seja. Ônibus. O que varia a velocidade? É a aceleração. Você pisa no acelerador e o carro acelera. Ele aumenta a velocidade. Então, a aceleração só existe no MRUV. E aqui a velocidade, ela é o quê? Variável. Tá bom? Tanto verdade, pessoal, que ela é variável, que no MRUV, a fórmula vai ter quantas velocidades? 2 velocidades, tá bom? Então, fixe na mente de vocês. Velocidade constante, movimento é o quê? Uniforme. Beleza? Professor, só com isso é que eu consigo fazer qualquer questão de MRU? Você consegue. Tá bom? Só com esse conceito que eu falei pra vocês. E sabendo regra de 3. Vamos lá, vamos fazer a questão, né? Então, nessa questão, a gente viu que ela se trata de uma questão de MRU, porque a velocidade é constante. Eu fico repetindo muito, galera, para que isso entre na mente de vocês, tá?
Porque matemática e física, apesar do que o pessoal diz, é decoreba também. Ó, qual é o tempo? Ele quer o tempo, ó, em segundos, certo? Necessário para percorrer 600 metros. Então, ele deu a distância, que é 600 metros. Aqui posso botar ΔS ou distância, tanto faz, tá? Nessas minhas fórmulas, distância e ΔS são sinônimos, tá bom? São a mesma coisa. Beleza? Tá bom. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer a questão com esses dados aqui, não é isso? Vamos lá. Ó, primeira regra. As unidades. A parte de unidade, galera, não está inclusa nem MRU nem MRUV. É uma coisa que vocês têm que saber, tá? As unidades. Então, decorem agora, anotem aí, tá? Na física, a gente tem uma coisa chamada Sistema Internacional. Vocês sabem para que serve esse Sistema Internacional? E se eu disser para vocês que eu só fui aprender isso aqui na faculdade, lá, quando eu fui fazer uma cadeira lá específica lá. Porque ela tem um motivo, tá? Imagina que eu faço um cálculo aqui no Ceará. Como é que um cara lá da China vai entender meu cálculo? Como é que nossos cálculos conversam? Porque a gente chegou num consenso de usar as mesmas unidades. Então, ainda que os ingleses, americanos, que a gente gosta de usar polegadas, blá, 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 aquelas bobagens, no final de contas, a gente tem unidades padrões. Então, anotem as unidades padrões principais, ó. No caso do espaço, qual a unidade padrão do espaço? Metros. Tudo bem? Qualquer distância vai ser dada em metros, beleza, pessoal? Ah, mas tem uma questão que é em quilômetros. Tá, mas a padrão é metros, beleza? Não é quilômetros. Tentem me dizer aí, qual é a unidade padrão do tempo? Segundos. Certo? Por que eu tenho que saber isso aqui? Porque vocês vão entender. Vai, agora a gente vai fazer a questão. Espaço, tempo. Qual é a unidade padrão da velocidade? Aí vem uma coisa que é legal, ó. A velocidade, ela é o quê, pessoal? Ó, é a distância dividido por quem? Pelo tempo. E qual a unidade da distância? Metro. Qual a unidade do tempo? É por isso que a unidade é metro por segundo, né? Não é mágica, não. É só dividir uma pela outra, né? Beleza? Da aceleração, qual a unidade padrão? É metros por segundo ao quadrado. Beleza? Unidade padrão para massa. Pessoal, isso aqui é ouro, tá? De verdade, anotem tudo, beleza? Quilogramas. Né? Então, se toda questão que vocês forem fazer que envolvam massa, por exemplo, questões de lei de Newton, tem que estar a massa em que unidade? Em quilos, né? Acho que é basicamente esses aqui os principais, né? As próximas eu vou falar para vocês. Quando for energia, a gente vai ver joules. Trabalho também é joules, tá? Que é a mesma unidade da energia. Se tiver mais alguma coisa que vocês querem me dizer, vocês podem me dizer aí, que vocês tenham dúvida, tá? Qualquer grandeza física. Beleza? Pronto, vamos lá. Ok. Ó, no caso dessa questão, ele quer o tempo em quê, galera? E minha distância está em quê? Então, a minha velocidade teria que estar em que unidade? Metros por segundo, né? Que essas unidades que conversam. Então, a gente tem uma... Alguém me diz, professor, mas tudo bem, só acabou de dizer que aquelas são unidades padrões. E por que a gente usa quilômetros por hora? É porque também a gente está no Brasil e tem algumas unidades usuais, né? Que não são as corretas, mas elas são usuais. Então, vamos lá, vamos aprender a converter, né? De quilômetros por hora para metros por segundo, como é que vocês fazem? Vocês já aprenderam, né, isso aqui? Divide por 3,5.
E se eu quiser fazer o contrário, que é muito mais raro. Beleza? Deixa eu botar aqui para vocês. Eu decorei alguns, tá? Ó, 36, são os que sempre caem nas provas. 36 km por hora é a mesma coisa de 10 metros por... Aí o dobro disso aqui é o quê? 72 km por hora vai ser quantos metros por segundo? Aí depois é o triplo, 108. É de 36 e 36. Sempre é esses que caem, tá? Nas provas. 108 é a mesma coisa de quê? 30 metros por segundo, ó. Aqui é de 10 em 10, lá é de 36 em 36. 144 km por hora é igual a 40 metros por segundo, tá bom? Então esses que são os que mais caem geralmente. Vocês vão ver, vocês forem fazer questões, né? Beleza? Eu vou dar uma lista de questões para vocês treinarem hoje, tá? Mas na parte da tarde. Vamos lá. Finalmente, depois de todas as considerações, a gente pode fazer a questão, né? Vamos lá. Eu posso usar em quilômetros por hora? Então eu iria dividir por 3,6. Eu sei que já é 20 metros por segundo, beleza? Pronto. Agora, galera, as unidades já estão de acordo, não já estão? Metros por segundo, eu quero meu tempo em segundos, minha distância já está em quê? Em metros. Então eu posso fazer aqui, né? Ó, como que eu faria por regra de 3? O que se entende por velocidade? É quanto que eu ando numa determinada distância num determinado tempo. O que essa minha velocidade diz, galera? Que eu ando 20 metros em quanto tempo? Em 1 segundo. É literalmente isso que a velocidade diz, tá? 72 km por hora, tava dizendo que eu andava o quê? 72 km em quantas horas? Em 1 hora. Pronto, então toda velocidade ela é o quê? É uma regra de 3, ele tá te dando uma relação. O que eu quero? Eu quero em segundos, então eu quero isso aqui, ó. Não é isso? Para andar quantos metros? 600 metros. É ou não é? Regra de 3, a gente já aprendeu, não foi na matemática? Cruz, credo. 20 vezes x. 600 vezes 1. O x, então, vai ser 600 dividido por... que dá 30. Tempo, né? Segundos. Não é fácil? Regra de 3, ó. Mas se eu quisesse, eu poderia usar a fórmula também, né? Ah, professor, eu não gosto de regra de 3. Beleza. Usa a fórmula. Se eu quisesse fazer pela fórmula, ia ficar como? Eu não quero o tempo, né? Ó. O tempo é a distância dividido pela velocidade. Então, se eu quisesse nessa questão fazer por fórmula, tempo é igual a distância, que nesse caso é quanto? Dividir pela velocidade, que nesse caso é a mesma coisa, claro, né? 30 segundos. Tanto faz, fica a gosto do freguês. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem, né? Eu quero fazer por fórmula, faz por fórmula. Quer fazer por regra de 3, faz por regra de 3. Tudo tá certo, se você não ficar fazendo nenhuma loucura, tá? Só siga as regras. Tá no mesmo. Beleza? Tranquilo? Ó, anotem aí. Vou beber água, tá, pessoal? Vocês entenderam a questão?
aqui copiado. Pessoal, me diga uma coisa, qual método vocês preferiram? Qual é, galera? E isso aqui, se eu disser para vocês, que teve na época que eu fiz o vestibular, há muitos anos atrás, eu era muito bom em matemática, eu não era muito bom em física, porque eu tinha um professor péssimo, sabe? Aí eu não gostava de física, não, achava que física era ruim e tal. Mas eu entendia de matemática, de regra de 3. Aí eu teve uma questão na prova, eu não lembro qual era a questão, mas teve uma questão lá, que eu resolvi só por causa disso aqui, ó. Porque vocês têm que entender que física, essas unidades, elas estão meio que dando a fórmula para você. Por exemplo, ó, velocidade, metros por segundo. É a fórmula. Distância dividido por quem? Pelo tempo. E eu lembro que era uma coisa lá que eu não sabia, mas eu vi as unidades e então aqui dá para fazer regra de 3 e deu certo. Aí eu não lembro qual era a questão, mas foi no vestibular, né? Vamos lá. Vamos para outra questão, para a parte de MRUV, né? Tranquilo no MRU? Ó, tem mais umas coisas que caem em MRU, que é aquelas questões de encontro. Eu queria falar para vocês, tá? O meu foco aqui, como a gente não tem a prova amanhã, né? É porque geralmente quando eu explico física para vocês é numa revisão pré-prova, né? Então eu queria falar só desse negócio do encontro, tá? Porque pode ser que caia. Nunca caiu? Aí vai que cai, né? É uma questão conhecida. E tem a ver com o assunto, né? Posso apagar? Ok, vamos lá então, né? Vamos ver agora a parte de encontros. Ó, essas questões de encontros, a maioria dos professores fazem usando função horária. Mas como eu quero fazer diferente, eu quero fazer usando a mesma lógica, tá? Imagine o seguinte, imagina que eu tenho um carro, tá? Um carro numa direção aqui, ó. Aí eu vou ter outro carro nessa mesma direção, mas no sentido oposto. Vocês sabem diferenciar direção e sentido? Direção pode ser horizontal, né? Ou vertical, ou diagonal. O que dá a direção é o ângulo, certo? Então a direção pode ser assim, né? Ó, na vertical, na horizontal e tal. O sentido pode ser para frente e para trás, certo? Para cima e para baixo. Por exemplo, eles aqui estão na mesma direção, porque eles estão tudo na horizontal, mas eles estão em sentidos o quê? Opostos, tá? Aí o que acontece? Vamos supor que esse carinha anda a 30 metros por segundo e esse outro carinha aqui anda a 20 metros por segundo. E eles estão distantes de 200 metros. Pronto. Isso aqui poderia ser uma questão de prova. Aí ele pergunta assim, em quanto tempo esses dois caras se encontram? Beleza? Eu podia fazer uma pergunta assim para vocês, em quanto tempo eles se encontram? Aí essa questão vem um conceito de velocidade relativa, tá? Que vocês devem ter visto já. A velocidade relativa, ela tem a ver com o que você quer que aconteça. Por exemplo, a minha pergunta para vocês foi o tempo que eles fazem o quê? Tempo que eles se encontram. Então é o tempo de encontro. O que isso quer dizer? Vocês têm que analisar. Nesse caso aqui, se esses caras estão vindo em sentidos opostos, eles demoram mais ou menos para se encontrar? Menos, né? É melhor, né? Não eles indo assim. Então, é como se eu estivesse, na verdade, somando as velocidades. Não é não? Então, a velocidade relativa aí vai ser de quanto? De 50 metros por... É porque assim, quanto um anda 30 para cá, o outro anda quanto para cá? 20, né? Então, na prática, eles estão se aproximando a 50 metros por segundo. Na verdade? Então, se eu quero o tempo, eu posso fazer o quê? Regra de 3, ó. Eles estão se aproximando de 50 metros a cada 1 segundo. Aí aqui eu tenho quantos metros para poder chegar, eles se encontrarem, né? Quantos metros de distância entre eles? 200, ó. Então, 200 metros. Eu vou fazer em quanto tempo? X segundos. Beleza.
Aí cruz, credo, 50x é igual a 200. X é igual a 200 por 5, que é 4. Tá? 4 segundos. Aí, ó. Essa questão, pessoal, vocês podem ter visto essa questão. Se vocês viram alguma aula ou algum livro em algum canto, vocês viram por função horária, tá? Mas não, eu acho melhor fazer assim, acho muito mais simples. Beleza? Eu só queria falar disso aqui rapidinho. Caso os automóveis estivessem indo um para cá e outro para cá, a velocidade relativa seria a diferença entre eles, tá? Imagine que se eles estivessem assim, ó, esse ia andar a 30 e esse a 20. É como se fosse uma perseguição, né? Então, na prática, eles estão se aproximando a 10 metros por segundo. Beleza? Tranquilo? Então podemos seguir em frente, né? Eu só queria dar falar sobre isso, que às vezes eu acho que pode cair. Ó. Pronto, agora vamos ver MRUV. Pessoal, do MRU é isso aqui, tá? No caso do MRUV, vocês vão ter, eu acho que é bem menos interpretativo e bem mais fórmulas, tá? É bem mais, eu acho até mais fácil o MRUV do que o MRU. Ó, o MRUV, vocês vão ter a fórmula, né, ó. Vovô, vocês aprenderam a fórmula? Vovô e vovó adoram tapioca, né? Não é verdade? Qual é a outra fórmula? Vovô e vovó mais duas amigas numa pirâmide social. E a outra não sei frase para ela não. É o sorvetão, né? AT2 sobre 2. Essas questões aqui, a maioria delas são... Ou você jogar na fórmula, não tem muito segredo, sabe? E na prova passada, caiu uma variação dessa matéria, que é o lançamento vertical. E, rapaz, eu lembro que eu falei justamente o que caiu na prova, que é quando você joga para cima, o que acontece lá em cima, né? Que a velocidade zera. Foi, ainda bem, né? Se vocês viram a aula bem direitinho, vocês podem ver que tá até gravado. Vocês podem ver lá que foi exatamente o que caiu. E não foi só isso não, tá? Na de física também, na de química também, eu lembro que eu falei... Não é querendo me achar não, tá, pessoal? É sorte, tá? Mas não, porque eu tenho noção do que cai, tá? Aí na de química eu falei da água e caiu literalmente a água. Eu dei o exemplo que eu dei foi o que caiu. Foi muita cagada, né? Digamos assim. Porque uma coisa é o cara falar do assunto, mas o cara acertar até o exemplo é brincadeira, né? Ô sorte medonha. Mas enfim, mas eu sabia que ia cair aquilo, tá? Eu tinha noção. Ó, é que eu tenho meus contatos, galera, viu? Ó, mas vocês entenderam? Essa parte da física aqui, essa parte da cinemática, né, na verdade, ela é muito mais fórmulas do que propriamente teoria. O que vocês têm que entender do MRUV? Que aqui vocês têm uma velocidade variável. Aí vocês vão ter a aceleração. Ó, a velocidade não é o quanto eu ando dividido pelo tempo? Então a velocidade é uma taxa de variação do espaço. Né, ó, velocidade não é a taxa de variação de espaço? Quem que vocês acham que ganharia numa corrida, eu ou vocês? Claramente eu, né? Porque eu sou mais rápido. Eu sou rápido mesmo, viu? Confia. Ó, já a aceleração, ela é aquilo que modifica a velocidade. Então, semelhantemente, ó, ela vai ficar assim, ó. Delta V sobre delta T. Não é parecido as fórmulas? A velocidade varia o espaço no tempo. A aceleração varia a velocidade no tempo. Ela é uma taxa de variação da velocidade. Beleza? Ok. Como na última prova caiu o lançamento vertical, então ele também está cobrando o lançamento vertical. Vocês já estudaram o MRUV com o Léo? Quando vocês forem ver, obviamente que o Léo vai ver isso com vocês, né? Aí eu quero que vocês se atentem que na última prova caiu o lançamento vertical, tá? Apesar de ter sido uma questão teórica,
mas caiu. Então é porque tá dentro do assunto, beleza? A banca considera tudo a mesma coisa. O lançamento vertical, pessoal, se vocês querem saber... Vocês já decoraram essas fórmulas, essas três aqui? Vocês vão decorar elas, vocês ainda vão ter aula com o Léo disso aqui, tá? Mas tô logo resumindo para vocês. Se vocês sabem substituir dentro de uma forma, é isso aqui. Eu posso até fazer questões depois e tal. Mas é ridículo. Matéria mais fácil que tem. E no caso do lançamento vertical, vai ser semelhante, ó. Vovô e vovó dando tapioca, não é? O lançamento vertical, ele é o lançamento que é só na vertical, claro, né? Ele diz lançamento vertical. Então ele vai ter algumas características. Por exemplo, quem que acelera ou desacelera no lançamento vertical? Por exemplo, imagine que eu tenho esse pincel aqui, aí eu solte ele. O que que faz ele cair? A gravidade, né? Ó. Esse cara rápido, hein? Ó. Então o que que vai fazer ele cair? A gravidade, se eu soltar. E quando eu lanço ele para cima, o que que ele faz ele parar? É a gravidade. Então, a gente não chama a aceleração da gravidade à toa. A gravidade é o quê? É uma aceleração. Então, as fórmulas só vão ter uma pequena adaptação. Vovô e vovó gostam de tapioca. É a mesma fórmula, só que ao invés do A eu boto o quê? O G. E aí vai mudar uma coisinha também. Quando eu jogo para cima, nesse caso aqui, ó, a gravidade ajuda ou atrapalha? Atrapalha. Então, quando você lança para cima, a gravidade vai ser negativa, né? Eu vou botar a gravidade igual a menos, vai. Fica mais fácil. Posso botar menor do que zero, mas vou botar assim, pode ser? E se eu lanço para baixo, a minha gravidade ajuda ou atrapalha? A minha gravidade vai ser positiva. Tá bom? Beleza? Então vai ter aqui, ó. Vovô e vovó gostam de tapioca. Aí vocês vão ter... Todas as formas vai ser a mesma coisa, ó. Só que ao invés de A, vocês vão botar o quê? O G. Então essa daqui, ó. Vovô e vovó mais duas amigas numa pirâmide social. Como é que vai ficar essa fórmula com o G? É a mesma coisa, ó, só que tira o A e bota um G. Aí menos, né, mais ou menos, duas garotas. Aqui, galera, a gente pode chamar, ao invés de delta S, eu posso chamar de delta H. Porque a gente está tratando aqui de lançamento vertical, então vocês vão ter uma altura. Mas tem gente que bota delta S, tá? Tanto faz. Beleza? Lembrando, eu boto mais ou menos porque vai ser mais se eu estiver lançando para onde? Para baixo. E vai ser menos se eu lançar para cima. Então, é por isso que eu boto mais ou menos. Vai depender da questão, tá? Tá bom? Essa terceira fórmula é igual. Eu não uso ela, eu não gosto nem dessa daqui, tá? Eu prefiro usar essas duas só, que é mais fácil de decorar até pela frase. Eu não uso essa terceira. Tá? Mas vocês podem anotar a terceira também. Botar aqui só para não dizer que botei, tá? Mas vocês só substituem, ó. Mais ou menos G T2 sobre 2. Ontem um aluno me perguntou, professor, como é que você decora tanta fórmula, né? Porque eu não decoro. Eu só decoro a primeira, né? O resto tudo é decorrência. Tá bom? Enfim. Vou fazer a questão agora da prova, beleza? Vamos fazer aí. É a primeira. Vou tentar fazer todas as questões da prova no tempo hábil aqui de física e depois a gente vai para matemática, tá? Continuar a nossa matéria de função, não é isso? Beleza? Ó. Alguém vai ler para mim dessa vez? É a 26 de física. Por favor. Ao lançar um pouco verticalmente com a velocidade inicial um pouco mais alta da trajetória, sua velocidade de aceleração do som. Pronto. Obrigado.
precisa ler os itens não, tá? Eu vou só falar o que acontece lá e vocês mesmos respondem. Obrigado, viu? Ó, pessoal, eu lancei um corpo verticalmente para cima. O que acontece no ponto mais alto? Lancei para cima, ó. Lá no ponto mais alto, ele vai fazer o quê? Ele vai parar antes dele descer, não é verdade? Então, lá no ponto mais alto, a minha velocidade final vai valer quanto? 0. Eu tenho uma velocidade inicial, que pode ser qualquer valor, mas no ponto mais alto eu tenho certeza absoluta que ela zera. Não é verdade? Tá, então minha velocidade vai ser nula. E minha aceleração, pessoal? O que vocês acham? Pronto, a minha aceleração não é a gravidade? Algum momento aqui na Terra a gravidade deixa de existir? Não. Então, apesar da minha velocidade ser nula, minha gravidade nunca muda. Ela continua valendo quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Porque é o que eu falei para vocês. No movimento vertical, qual a aceleração? A gravidade. E ela não deixa de existir. Ela vai sempre existir, entenderam? Então, ela vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Porque, independente do que aconteça aqui no movimento. Inclusive, galera, esse movimento, ó, ele é movimento retilíneo uniformemente variado. Vocês sabem de onde que vem esse uniformemente? É que ele varia de forma uniforme. Ou seja, minha aceleração, ela não muda. A minha velocidade muda, mas minha aceleração não muda. Isso já caiu numa questão também de vocês, tá? Então, a minha aceleração... Aceleração, né? Ela é constante. Tá bom? Então, no MRUV, a minha aceleração é constante. Ela vai ser a mesma do início ao fim. Show de bola? Pronto. Então, vocês vão ter... Isso caiu na prova retrasada, esse conceito, tá? Anotem tudo, porque tudo isso aqui cai na prova. Vamos lá. Então, qual o item certo? É a C. Velocidade nula, aceleração igual a G. Show de bola? Pessoal, gravem tudo. Teoria cai demais, tá aqui. Ó, nas provas de vocês, pelo que eu vi, esse movimento é teoria que caiu. E esse daqui foi cálculo, tá? Geralmente, aqui vai ser cálculo e lá teoria. Pode ser que mude esse ano, mas foi assim que caiu até hoje, tá bom? Vamos lá. Pronto, agora vamos para a questão 27 e 28, que trata de trabalho e energia. Tudo isso vocês vão ver com o Léo, tá, ainda? É bom quando vocês forem ver com ele, vocês já aprenderam, né, não? Vocês só vão revisar. Vamos lá. Trabalho e energia é o seguinte. Isso aqui eu falo na nossa revisão. Mas vocês têm que saber só o conceito, conceitualmente, tá? O que é cada coisa. Vocês sabem o que se entende por energia? Energia é literalmente... Porque assim, no caso de vocês estão no 9º ano, né? Então existem vários tipos de energia, pessoal. Com certeza vocês veem que isso aqui tem... Que tipo de energia aqui dentro dele? Energia elétrica, né? Energia térmica. Tem várias energias aqui, né? Tem química. Então a energia... Eu sei que os professores não falam isso, até porque os professores... Você sempre vai ter um professor de física, química... tudo separado. Mas geralmente... Tudo que a gente estuda, tanto na física quanto na química, é energia. Tá? A gente estuda energia em tudo. Quem vai ver em química vai ver entalpia, né? Vocês estão no início da química, vocês devem estar vendo só o básico lá, como é que é uma reação, ácidos e bases, né? Mas vocês vão ver lá na frente, lá no 2º ano, a energia que acontece nas reações. Beleza? E no caso da física, a gente estuda assim, ó. A gente separa no 1º ano, ou 9º ano, né? Mas é para ser 1º ano. Vocês veem a energia mecânica, que é essa energia do dia a dia, tipo de movimento.
tá? A energia mecânica vai ser dividida em duas. Na cinética e na potencial gravitacional e potencial elástica. Essas duas aqui seriam uma só, seria energia potencial, tá bom? Então a energia mecânica tem a ver com o movimento, que é o assunto do primeiro ano, tá? Já no segundo ano vocês vão ver energia térmica, energia do calor, tá? O calor ele é energia, tá bom? Que é o que vocês veem no segundo ano. Então no segundo ano vocês vão ver energia térmica. Isso aqui não cai para vocês, tá? Eu só quero que vocês entendam. O escopo geral, o que a gente vê, tá? Na física. E no terceiro ano vocês vão ver energia elétrica, tá? Então a gente tem as formas de energia na natureza, beleza? É isso que vocês vão ver na vida de vocês em física. Aí, pronto. Como a gente vai focar só nessa daqui, eu só queria que vocês tivessem noção de uma coisa. Por que eu tô falando disso aqui? Porque a gente aprende a primeira regra principal. E cai para vocês, tá? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se... Isso aqui é uma definição básica que vocês têm que saber. Isso está falando de energia, tá? Então a energia no princípio do universo é a mesma energia que tem hoje, tá? Essa energia não se perde. Ela se conserva. Beleza? Então vamos lá. Com isso em mente, pessoal, no caso de vocês vão ter dois tipos de sistemas, tá? Vocês vão ter uma coisa chamada sistema conservativo. E o sistema não conservativo. Isso que parece que eu estou me contradizendo, né? Porque, olha, se tem um sistema conservativo e não conservativo, eu estou contradizendo o que eu acabei de dizer. Eu acabei de dizer para vocês que a energia não se perde, ela se transforma. Aí aqui eu estou dizendo que não se conserva. Como assim? É porque, assim, como a gente está estudando energia mecânica, vai ter parte dessa energia que pode se transformar em energia o quê? Ou elétrica, enfim. Aí a gente diz que esse tipo de sistema, ele é o quê? Não conservativo. A minha energia não vai se conservar. Mas é porque eu estou falando de energia mecânica. A minha energia mecânica, ela pode se transformar em outras energias que eu não consigo aproveitar. Beleza? Outro exemplo, energia térmica. Ó, estão vendo esse celular? Vocês têm celular, todo mundo, né? O celular, vocês já jogaram algum joguinho nele? Vocês já viram que ele esquenta pra caramba? Aí vocês têm energia elétrica se transformando em energia térmica. Isso não é bom. Aí vocês percebem que ele se carrega bem rapidinho, né? Vocês estão perdendo energia em forma de calor, beleza? Ela não está sendo aproveitada de forma eficiente. Então, quanto menos esquentar o celular, mais eficiente ele é. Enfim, aqui já vai entrar no assunto de trabalho, né? Beleza, então o sistema conservativo é que a minha energia mecânica inicial é igual à minha energia mecânica final. E o não conservativo, a minha energia mecânica inicial vai ser maior do que a minha energia mecânica final. Eu poderia escrever também que a minha energia mecânica inicial vai ser igual à minha energia mecânica final mais a energia dissipada. Essa dissipada se transformou em calor, se transformou em outra coisa, beleza? Mas continua existindo, só se transformou em outra coisa. Show de bola? Então o primeiro conceito que vocês têm que ter é esse em mente. Vamos lá, ó. Sistema conservativo. A minha energia mecânica se conserva. Então, se eu comecei com 1000, eu vou terminar com quanto? Meu sistema não conservativo, se eu comecei com 1000, eu vou terminar, por exemplo, com 800 e vai ter 200 dissipado, entenderam? Então, o conceito é esse. Gravem isso aqui na cabeça, tá? Cai muito em questões teóricas. Beleza? Teve até uma questão lá de uma montanha russa. Depois vocês façam um favor para mim. Podem fazer? Peguem as provas passadas e façam todas as questões. Física são 5 por prova. Vocês conseguem fazer isso aqui rapidinho, galera. Tem quantas provas dessa banca? Tem umas 5 provas? 25 questões. Com 25 questões que vocês fizerem nas provas passadas, vocês vão estar praticamente prontos para a prova deles. Beleza? Vocês vão ver o padrão. Vamos lá. Então, sistema conservativo e não conservativo. Aí agora a gente vai ter as fórmulas. Quais são as fórmulas que a gente usa da energia? Como eu falei para vocês vão ter energia cinética, potencial gravitacional e potencial elástica.
Essa daqui nunca caiu em fórmula, tá? Para vocês? Nunca. Até hoje. Só a cinética e a potencial gravitacional. Energia cinética, pessoal, ela é a energia do movimento, tá? É energia que tem a ver com movimento, com velocidade. Ela vai ser dada por essa fórmula. mv2 sobre 2. Eu costumo dizer que é a energia que ocorre quando você tem algum movimento. Alguma velocidade. Tá bom? mv2 sobre 2. Certo? Então, se eu tenho um carro se movendo, um pincel se movendo, eu vou ter qual energia? Cinética. Quando eu lanço esse bicho para cima, ele vai ter energia o quê? Inicialmente ele tem energia cinética. Aí quando ele parar lá em cima, a energia cinética para, né? Ela deixa de existir, ela fica zero. Ela se transformou toda em energia potencial gravitacional, né? Mas vamos lá. Se tem velocidade, tem o quê? Energia cinética. Não é isso? Sim. Pronto. A outra energia que vocês vão ter, a energia potencial gravitacional. Que ela é M vezes G vezes H. Eu vou colocar a legenda para vocês, tá? M é massa, tá? Que é em quilogramas. O V é a velocidade, que é metros por segundo, vocês já aprenderam, né? O G é a aceleração da gravidade. E o H é a altura, tá? Metros por segundo ao quadrado. Qual a unidade da altura, galera, hein? Quais são as unidades do SI de qualquer distância? É metros, né? Beleza? Se vocês podem ter segurança, tá? Qualquer distância vai ter que ser dada em quê? Em metros. Se for no SI, né? E é no SI, claro. Eu vou deixar isso aqui pro Léo falar para vocês, a energia potencial elástica, porque como nunca caiu, e eu tô fazendo meio que um apanhado geral das fórmulas, né? Eu não vou ficar perdendo tempo com coisas que não caem não, tá? Vocês vão ter aula própria de energia e vocês vêm com o Léo, beleza? Vamos fazer agora a questão. Mas assim, é como eu falei, se vocês aprenderem tudo que eu tô dizendo, vocês tiram 10. Então assista essa aula de novo online, tá? Vamos lá. Questão 27. Alguém quer ler para mim? Alguém se habilita? Tá bom, né? Ó, vamos lá. No cume de uma montanha, um objeto de 2 quilos. Então vamos lá. Pessoal, toda questão de física, vocês vão ter que fazer o modelo de engenharia, tá? O nome é bonito, mas é o quê? É anotar os dados, tá? É só isso. Ele disse que a massa do objeto era de quantos quilos? 2 quilos. Vocês usam o ChatGPT? Usam? O ChatGPT faz exatamente isso aqui. É o que ele faz, tá? Ele pega os dados, ele anota, aí ele já tem lá nele, ele já tem um banco de fórmulas. Ele vai nessas fórmulas, vai tentando uma a uma. Você sabia que é assim que ele faz? E é assim que eu faço também, é assim que todos os professores fazem. A diferença é que os professores já sabem o caminho certo. Mas quando eu era aluno, que nem vocês, eu fazia assim, eu não sabia tudo, né? Então eu pegava aqui, anotava os dados, e eu sei as fórmulas, são aquelas ali. Então eu vou olhando fórmula a fórmula. Eu sei que é assim que vocês fazem. Ou se não é, tem que ser, tá? Mas vocês organizem, por favor, organizem, tá? Vocês podem ter o quadro de vocês desorganizado, mas na hora de fazer questões, vocês têm que ser organizados, tá? De cálculo, principalmente. Matéria que mais requer é a organização. Olha só como é fácil. Ó. O objeto tem quantos quilos? Então anotei. A altura vale quanto? 100 metros. Essa questão caiu na última prova. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Aí o que ele pede na questão? Sua energia potencial gravitacional.
Eu peço que não caia uma questão dessa de novo, mas olha que questão ridiculamente fácil. Ó, qual a fórmula da energia potencial gravitacional? mgh. Né? Lembrando, pessoal, só para escrever aqui para vocês, essa é a energia da altura, tá? A altura é Pg. Energia potencial gravitacional. E o EC, a energia cinética. Então vamos lá. Ó, energia potencial gravitacional. mgh. É Pg. Quem é a massa? Quem é a gravidade? Quem é a altura? Então, minha energia potencial gravitacional vai ser 2 vezes 1 e 3 zeros, né? Como eu anotei para vocês, a unidade da energia é joules. Beleza? Show de bola? Facinho, não, essa questão? Isso caiu na prova. Galera, eu posso dar uma mudada na questão só para fazer algo mais legal? Uma coisa que geralmente cai em algumas provas, tá? Se vocês já estudaram isso aqui no colégio, vocês devem ter visto algo parecido. Eu vou usar os mesmos dados, tá? Ó, imagine que aqui eu tenho um carro e ele vai cair. Deixa eu ver que horas são. Eu vou terminar nessa parte de energia, aí depois a gente vai para matemática. A gente dá uma pausazinha de uns 5 minutos, né, para vocês poderem respirar e voltam, tá bom? Vou só terminar a parte de energia. Ó, imagine que vocês tenham aqui um carro, tá? O que eu quero falar isso para vocês, que a parte mais importante de energia é vocês entenderem que a energia ela se transforma. Porque questões só de jogar na fórmula, vocês têm que saber, vocês não podem não saber. Essas formulinhas que eu botei é o que vai cair na prova, beleza? Mas, por exemplo, imaginem que caísse isso na prova, poderia cair de boa. Ele dá um desenho desse, ou ele fala também. São os mesmos dados, ó. O carrinho é um carrinho de brinquedo, tá? Ele tem 2 quilos. Ele tá caindo, ele tá descendo de uma montanha russa de 100 metros, certo? Montanha russa, sei lá, um negócio que tem altura, tá? Aí eu pergunto para vocês, com que velocidade o carrinho chega lá embaixo? Isso aqui é uma questão muito comum, tá? Porque vocês vão ter que aplicar aqui o conceito de transformação de energia, beleza? Ó, supondo que esse sistema seja conservativo. Se esse sistema é conservativo, vocês concordam comigo que a energia no início tem que ser igual à energia no final? Não é o que eu disse, né? Sistema conservativo. A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Galera, agora me diga uma coisa. Eu quero que vocês me respondam, tá? Nesse ponto mais alto aqui, eu tenho energia potencial gravitacional? Tenho? Eu tenho, né? E eu calculei aqui, não calculei? A energia que acontece quando você tem alguma altura. Pessoal, nesse ponto mais alto aqui, eu tenho energia cinética? Não, né? Por que eu não tenho? Porque a energia cinética depende de quê? E aqui no ponto mais alto ele não está parado? Então eu tenho energia cinética? Não, né? Ela é zero, né? Agora me responda outra coisa, pessoal. Ó, aqui no ponto mais baixo, eu tenho energia potencial gravitacional? Aqui, ó. Eu tenho altura?
Então não tem energia potencial gravitacional. Porque energia potencial gravitacional é a energia que eu vou ter quando eu tiver a altura. Vocês concordam comigo? Se eu falar alguma coisa errada, vocês me dizem, tá? Ó. Nesse ponto mais baixo, eu vou ter energia cinética? Vou ou não vou? Por quê? Porque ele vai vir numa determinada velocidade, né? É ou não é? Pessoal, agora me responda uma coisa. Eu tinha quanto de energia potencial gravitacional lá no início? 2.000. E tinha 0 de energia cinética. Quando eu cheguei aqui embaixo, a minha energia potencial virou quanto? Para onde foi essa energia? Se o sistema é conservativo, ela se transformou todinha em energia. Então, minha energia cinética lá embaixo vale quanto? Com essa informação em mãos, eu consigo calcular, sabe o quê? A velocidade. Qual é a fórmula da energia cinética? mv2 sobre 2. Galera, isso aqui que eu falei é muito importante, tá? Vocês entenderam que lá embaixo toda a minha energia potencial se transformou em energia cinética? Porque aqui eu não tinha velocidade, mas eu tinha altura. Eu tinha quanto de energia? Ó? 2.000, que era energia potencial gravitacional, energia de altura. Aí quando chegou aqui embaixo, essa minha energia de altura se transformou em energia o quê? Cinética. É por isso que eu vou ter 2.000 de energia cinética embaixo. Noutras palavras, toda a minha energia potencial se transformou em energia Então, na prova, supondo que o avaliador vá dar uma dificuldade nessa questão, pode ser nisso aqui, ó, numa transformação de energia. Tá bom? É aqui que ele pode mudar na próxima prova. Eu até espero que ele mude, tá, pessoal? Porque vocês estão fazendo um curso, vocês acham justo que cai na prova só uma questão de jogar na fórmula? Qual é? Vocês conseguem. Vocês têm a gente, tá? É só vocês... Eu já estou ensinando para vocês, porque assim, a fórmula... Vocês têm cada um, né? Enfim. Eu prefiro que ele bote um negócio mais difícil, tá? Mas vocês entenderam que eu tive uma transformação. Minha energia potencial gravitacional se transformou em quê? Minha energia potencial gravitacional valia quanto? Minha energia cinética eu não tenho, mas eu sei que a fórmula dela é mv2 sobre... Não é o que eu dei, ó, para vocês, ó? Aí eu substituo os dados. 2.000 é igual. Quem é a massa do meu carrinho? 2 vezes velocidade ao quadrado dividido por... Não é ou não é? Aí eu posso matar esse 2 com esse 2. Então, 2.000 é igual a V ao quadrado. Então, o V, ó, quando vocês estiverem quadrado, vocês podem passar para o lado de lá como raiz, tá? Na prática, você tira a raiz dos dois lados, né? Raiz de 2.000, que eu não sei quanto é, que não existe, né? Mas vocês entenderam a lógica, né? Que a questão eu adaptei para outra coisa que ele não pediu. Por isso que não deu raiz, mas geralmente aqui vai ter uma raiz exata, tá? Show de bola! Deixa eu ver aqui que horas são. Então vamos fazer o seguinte, bora dar uma pausa de 5 minutos, aí vocês voltam pra gente ver matemática, tá? Beleza?